Olá, boa noite. Lula reafirma que Brasil vai reagir contra plano de Donald Trump de elevar tarifas de importações e ameaça denunciar taxações na Organização Mundial do Comércio. Pesquisa Datafolha mostra queda de 11 pontos em 2 meses na avaliação positiva de Lula. Resultado é o pior nos 3 mandatos. E você vai ver também. Taxa anual de desemprego foi a menor da história em 14 estados brasileiros em 2024, segundo o IBGE. Maiores taxas médias de desocupação foram registradas na Bahia e Pernambuco. Ciclistas fazem homenagem a empresário morto a tiros durante assalto no entorno do Parque do Povo, em São Paulo. Foi enterrado hoje no interior de Minas Gerais o corpo do ciclista de 46 anos morto em um assalto num bairro nobre da capital paulista. Os criminosos estão foragidos. Amigos e familiares foram hoje cedo ao local do crime fazer uma homenagem ao ciclista Vitor Felisberto Medrado. Com flores e orações, pediram mais segurança na cidade. A gente não tem opção. A gente sai de madrugada, a gente sai sozinha, a gente está na rua sozinha de madrugada e sempre com medo de não voltar. Vitor Medrado era empresário associado de uma empresa de assessoria esportiva e, como atleta de ciclismo, disputou diversas provas pelo Brasil. Nas postagens, ele compartilhava registros de suas pedaladas e treinos. O corpo de Vitor foi velado nesse cerimonial na zona oeste de São Paulo. Daqui foi levado para o município de Santa Luzia, sua cidade natal, onde foi sepultado. A gente trabalhou junto, a gente é treinador de ciclismo, cada um tem uma história com ele. É isso, vai ficar um cara do bem. Imagens de câmeras de segurança registraram a covardia dos bandidos. Vitor estava parado em cima da bicicleta na calçada quando foi abordado por 2 homens em uma moto. No vídeo é possível ver que um dos assaltantes atira, pega o celular dele e deixa o local. Os criminosos ainda não foram identificados. E esse não foi um caso isolado. Na virada do ano, esta costureira diz ter sido vítima de tentativa de roubo ao andar de bicicleta no mesmo quarteirão. Eu vi 3 moços e eu falei, não é, não quero desconfiar de ninguém. Insisti, passei, a hora que eu passei ele já me jogou no chão. Tentava pegar meu celular, que fica atrás no bolso, né? Como eu estava caída em cima, ele teve dificuldade, levou a mochila e foi tudo muito rápido. Uma moto com a mesma placa usada pelos criminosos também foi vista nessa tentativa de roubo. Um jovem de 27 anos trafegava pela via quando foi abordado pelos suspeitos em outra motocicleta. Eles fogem após os disparos. A vítima foi socorrida e está internada. Só na região onde o ciclista foi morto, a polícia registrou no ano passado a maior quantidade de queixas de roubos desde 2002, início da série histórica do levantamento realizado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Entre janeiro e dezembro de 2024, foram 3.569 ocorrências. Em 2023, houve 3.391 casos. Aqui falta muita segurança, muita violência, assalto. Muito medo. Eu chego aqui rezando, eu vou embora rezando, eu morro de medo. Não ando com celular na rua de jeito nenhum. Os tiroteios aumentaram no Rio de Janeiro. Um relatório do Instituto Fogo Cruzado revela também que o número de baleados em janeiro deste ano é 36% maior que no mesmo período do ano passado. São momentos de pânico. Entrada de Caxias, tá bom? Bora, galera. Sai daí. Vem, Cris. Vem. O Rio de Janeiro começou o ano com uma velha realidade. Territórios em guerra. Só quem é carioca para viver essa adrenalina aí. Aí a realidade da vida. Aí. As pessoas, o que passa? O caso mais recente foi na última quarta-feira. Uma operação das polícias civil e militar no Complexo de Israel, zona norte da cidade, assustou quem passava pela Avenida Brasil. Motoristas abandonaram os carros. Ai, meu Deus do céu, que desespero. Ai, meu Deus. A ação buscava prender Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, que controla o tráfico de drogas na localidade. 4 pessoas foram baleadas no tiroteio.
Um relatório do Instituto Fogo Cruzado revelou que somente no primeiro mês do ano, 277 tiroteios aterrorizaram a região metropolitana do Rio de Janeiro, 30% a mais do que no mesmo período do ano passado. 181 pessoas foram vítimas de balas perdidas e 79 morreram. O documento descreve a situação como uma explosão de violência. Os dados apontam que o número de baleados cresceu 87% em comparação com o mesmo período do ano passado. Foi o maior índice dos últimos 8 anos. Já as mortes tiveram alta de 36%. Quando você trabalha com esse tipo de dado, você tem possibilidade de pensar políticas que sejam de fato para proteger a vida da população. Não entrar nesse jogo, nesse embate das facções, produzindo mais tiroteios, que é o que normalmente acontece. 25 agentes de segurança foram vítimas de arma de fogo somente no mês de janeiro. Foi o maior número para o período desde 2021. 8 morreram. No dia 24 de janeiro, uma operação nos complexos do Alemão e da Penha deixou 6 mortos, entre eles o policial militar Diogo Jordão. 8 pessoas ficaram feridas. A ação foi para conter o avanço do Comando Vermelho nas comunidades. 8 dias antes, uma menina de 12 anos morreu ao ser atingida por uma bala perdida em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ela ia comprar refrigerante para o almoço com a mãe, que também foi baleada. No dia 5 de janeiro, uma mulher foi baleada dentro de casa, no Morro dos Macacos, durante uma guerra entre facções também na Zona Norte. Com estratégias de segurança ineficientes, a população continua refém da violência. A nossa luta aqui, nessa produção cidadã de dados, é para que o Estado compreenda que você não pode colocar tantas pessoas em risco por conta dessas operações, né? Se a solução para um problema gera diversos outros problemas, você tem que reconsiderar essa solução. 5 pessoas ficaram feridas em um acidente com um Porsche na madrugada de hoje em uma das principais avenidas de Belo Horizonte. O Porsche verde amanheceu no local da batida e chamava a atenção de quem passava. A frente do veículo, avaliado em R$800 mil, ficou completamente destruída. Uma câmera de segurança registrou o momento que o motorista do carro esportivo bateu forte em outro veículo e depois perdeu o controle da direção. 5 pessoas foram encaminhadas para o hospital com ferimentos leves. O carro destruiu a frente todinho, o trem foi feio. Lascou não, graças a Deus, só o carro mesmo que deu ruim. De acordo com a ocorrência, o Porsche estava em alta velocidade quando bateu. O dono é o influenciador André Vitor, de 21 anos, que não é habilitado. Ele afirmou que uma outra pessoa estava ao volante e que o carro atingido mudou de pista sem sinalizar. Os 2 condutores não realizaram o teste do bafômetro porque não apresentavam sinais de embriaguez. Horas antes, André publicou vídeos nas redes sociais em um restaurante da capital mineira e logo depois nas ruas com o carro. Já o outro condutor estava com a carteira de habilitação vencida e foi autuado. Moradores afetados pelo desabamento de um prédio na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, relatam que estão fora de casa depois do acidente e sem suporte da Defesa Civil. Danilo tinha acabado de construir a casa nova, mas o sonho foi destruído. O imóvel foi atingido por um prédio em construção que desabou. Agora, Danilo está abrigado na casa da mãe, sem saber quando vai poder voltar ao lar. Há 3 anos construindo a casa para poder passar por isso, entendeu? Todo o dinheiro jogado fora, a gente não sabe mais o que fazer, não sabe se a gente vai receber. A casa que a gente morava, já entregamos a casa lá, os móveis já estão tudo desmontados, está tudo embalado, móveis novos já está tudo chegando na casa da minha mãe, a gente não sabe mais o que fazer. Ao menos 6 casas vizinhas foram afetadas pelo desmoronamento. Segundo moradores da região, eles já haviam denunciado irregularidades na construção e abriram uma ação na justiça para embargar a obra. A advogada já tinha entrado com o processo, primeiro referente ao cimento que estava caindo na casa da menina, para eles poderem reparar os danos depois. E aí depois, quando entraram com isso daí, descobriram que era só um prédio de 3 andares.
Quando foi ver, ela já estava no 5º quando entraram. Aí eles fizeram mais 2 para cima, que não era total, era 7. Já estava fazendo o 8º já. Logo depois do incidente, na tarde de ontem, a subprefeitura da Casa Verde Cachoeirinha informou que a obra estava embargada. Hoje, o órgão afirmou que o processo de fiscalização não havia sido devidamente concluído, mas que o proprietário e o responsável técnico foram multados em mais de 3 milhões de reais por irregularidades. É inadmissível que uma edificação caia dessa forma, com a tecnologia que a gente já tem desenvolvida e amadurecida no século XXI para se construir um prédio. Então, isso mostra, sim, uma sucessão de falhas graves, tanto de engenharia como de fiscalização por parte das autoridades. Até o momento, a Defesa Civil não interditou oficialmente as residências vizinhas. Mas como estão cheias de entulho, os moradores dizem que não é possível voltar para casa. Não falou quando vai voltar, não falou o que vai fazer, não falou se a gente vai ficar na rua, se a gente vai continuar dormindo dentro de carro. Ninguém deu explicação de nada, ninguém desceu lá embaixo para ver como tá as outras casas, que nem eu falei, a minha casa está de pé, mas eu não sei se eu posso ficar dentro dela. A subprefeitura da Casa Verde Cachoeirinha informou que após vistoria feita ontem, 2 imóveis vizinhos ao prédio foram interditados e que agentes orientam os moradores impactados sobre como agir com a desinterdição, um processo que inclui intervenções necessárias por parte do proprietário para a liberação do local. A Defesa Civil não respondeu os questionamentos sobre a suposta falta de informação relatada pelos moradores. Nós tentamos contato com o proprietário do imóvel, a construtora e o engenheiro responsável pela obra, mas não tivemos retorno. A polícia do Piauí encontrou uma plantação de maconha de 3 hectares em São João da Serra, no norte do estado. Na fazenda, os policiais encontraram sementes, mudas e uma grande quantidade de droga seca e prensada para comercialização. Além dos pés de maconha espalhados pelo local, foram encontrados equipamentos para processar e preparar a droga, como prensas e balanças de precisão, e também uma estrutura para irrigação. Segundo a polícia, se tivesse sido colhida totalmente, a plantação produziria até 13 toneladas da droga. O dono da fazenda é um integrante do PCC que não estava no local. 4 pessoas foram presas, 2 homens e 2 mulheres. A taxa de desemprego no país em 2024 foi a menor da série histórica. Segundo o IBGE, 14 estados tiveram as melhores médias de desocupação desde 2012. Depois de meses em busca, a Viviane conseguiu a tão desejada assinatura na carteira de trabalho. Graças a Deus, estou muito feliz. Com fé em Deus já deu tudo certo, vai continuar dando e vamos à luta. Hoje também foi o dia de sorte do seu João. Estou feliz por isso que eu encontrei essa vaga de auxiliar de limpeza. Fui aprovado hoje, graças a Deus. A quantidade de pessoas desempregadas diminuiu no Brasil. No ano passado, o desemprego foi o menor da história em 14 estados, segundo o IBGE. A taxa de desocupação caiu de 7,8% em 2023 para 6,6% em 2024. Os estados com os menores índices de desemprego foram Mato Grosso, Santa Catarina e Rondônia. Já as localidades com mais desemprego foram Bahia, Pernambuco e Distrito Federal. O desemprego baixo é um sintoma de que a economia, de fato, está com crescimento forte, está tendo potencial de consumo. População que está empregada, e uma boa notícia desse emprego que a gente viu acelerar nos últimos anos é de um emprego formal. Então, por ser emprego formal, as pessoas têm mais condição de acesso a crédito, a se programar para uma compra parcelada, por exemplo. Muitas vezes quem está no mercado informal tem um pouco mais de dificuldade. No total, a taxa de pessoas ocupadas foi de 58,6% no ano passado, sendo a maioria com carteira assinada. 39% estavam na informalidade. Em 2025, infelizmente, a gente inverte isso um pouco. A gente tem uma taxa de crescimento que certamente vai ser menor, a gente já está começando a ver alguns sinais de desaceleração. Não é nada dramático, não vai ter um crescimento forte de taxa de desemprego. Por enquanto, não tem nada disso. Mas talvez a gente tenha atingido o melhor momento de mercado de trabalho no Brasil ano passado.
A Polícia Federal autorizou a realização de um novo concurso público. Vão ser ofertadas 1.000 vagas para cargos de delegado, perito, agente, escrivão e papiloscopista. O concurso já havia sido anunciado pelo governo federal em janeiro, após uma reunião no Planalto com o presidente Lula. Em dezembro do ano passado, também foi autorizada a realização de um concurso público com 192 vagas para cargos especiais. Os editais serão divulgados em breve. O ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou que a Polícia Federal envie em até 15 dias um relatório parcial sobre desvios de emendas parlamentares no Ceará. Gilmar Mendes ainda indicou que o inquérito seja conduzido pela Suprema Corte. Uma investigação da PF apontou um suposto esquema onde o deputado federal Júnior Mano, do Partido Socialista Brasileiro do Ceará, tinha um papel central em um esquema de desvio de emendas parlamentares e compra de votos. O processo tramita sob segredo de justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, permitiu o retorno de Daniel Silveira ao regime semiaberto. Na mesma decisão, Moraes negou outros pedidos feitos pela defesa do ex-deputado federal, como obter a liberdade condicional ou enquadrar nas condições do indulto natalino do presidente Lula. Silveira foi condenado pelo STF em 2022 a 8 anos de prisão por estimular atos golpistas e ataques aos ministros do STF. Moraes também determinou que a pena de Silveira seja recalculada. No Recife, as chuvas intensas e acima da média deixaram ruas alagadas e mataram 7 pessoas neste mês. Iniciativas ambientais e tecnológicas podem ser usadas para evitar enchentes e deslizamentos de terra. São um dos exemplos sustentáveis que podem mudar a realidade ambiental do Recife. A tecnologia usa recursos naturais para despoluir o meio ambiente com plantas aquáticas do tipo macrófitas e tanques de pedras, que filtram as águas do Riacho do Cavouco e desaguam no rio Capibaribe. Essa filtragem é feita de uma forma natural, totalmente realizada pelas plantas e pelo substrato natural, que nada mais é do que uma graduação diferente de tipo de brita. A tecnologia utilizada aqui no Recife é a mesma feita na despoluição do rio Sena, em Paris, na França. E outro impacto positivo desse método é a prevenção de catástrofes ambientais, como enchentes decorrentes de fortes chuvas. O jardim filtrante, a depender da área que ele é instalado, ele serve como esponja, né? Uma área de um reservatório temporário para esse volume excedente de água ou de material que venha junto a um enchente, e ele consegue armazenar isso temporariamente, ajudando aí na percolação, na infiltração natural com o tempo, né? Então ele absorve e diminui esse impacto. A depender do local, pode até evitar, no caso, esse tipo de problema que são as inundações. Outra iniciativa que pode tornar o Recife mais sustentável é a do Telhado Verde. Nesta ONG, o projeto, que funciona como uma horta orgânica, beneficia mais de 1.500 pessoas de comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano. Os jovens atendidos aqui aprendem a cultivar e a produzir o próprio alimento em casa. A irrigação da horta é feita por gotejamento automático, a partir da energia captada nos painéis solares. O projeto é executado na ONG Comunidade dos Pequenos Profetas. Ao todo, são 19 canteiros que beneficiam famílias como a de Vera. Eu, como mãe, aí eu dou uma ajuda na cozinha e venho para cá para a horta para ajudar, aprendo a plantar os alimentos que a gente colhe para comer depois. A instalação dos telhados verdes, por exemplo, ajuda a diminuir as ilhas de calor, melhora a qualidade do ar, aumenta a biodiversidade para atrair pássaros e borboletas. Os ecotelhados ajudam a reter a água da chuva e muito mais. Ele traz uma discussão para a nossa cidade, uma discussão do que a gente quer para o nosso mundo, né? Em relação ao meio ambiente, em relação ao empoderamento social e também de combate à fome. Eu acho que cada pessoa, como cidadão, ela pode contribuir de alguma forma para a melhoria da qualidade de vida, não só no Brasil, mas em todos os países que têm o problema da vulnerabilidade social. Bom, vamos conversar com o Igor Silveira, saber como é que fica a previsão do tempo, né? Em todo o Brasil, no fim de semana, tivemos muito sol essa semana, muita chuva também. Como é que fica, Igor?
Vamos lá, não vai ser diferente, viu? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite, Igor. Boa noite para você que está em casa. Olha, durante todo o fim de semana, as temperaturas elas continuam altas, passando dos 30 graus em grande parte do país, como a gente observa aqui no mapa. Só que no período da tarde tem previsão de chuva. Foi exatamente o que aconteceu hoje em São Paulo. Durante o dia, olha, o tempo ficou bem abafado, mas no início da tarde choveu bastante. A cidade ficou em atenção para alagamentos e foi exatamente o que aconteceu, como a gente observa aqui na imagem. Amanhã não vai ser diferente. A máxima pode chegar na casa dos 32 graus e são esperados 14 milímetros de chuva. A partir de domingo, essa chuvarada começa a perder força. A máxima também começa a subir para 33 graus. Agora, na segunda e na terça-feira, 35 graus de máxima e sem previsão de chuva. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, viu? Máxima chegando na casa dos 35 graus, com chuva isolada, bem fraquinha, mas a partir de domingo, as temperaturas voltam a subir bastante. Máxima de 38 graus. No domingo, 40 graus na segunda e também na terça-feira. Imagina só a sensação térmica por lá. No Nordeste, dia quente, abafado e não deve chover em toda essa área do interior que está em amarelo no mapa. Na região norte, no centro-oeste, não muda muita coisa. Ainda tem previsão de chuva e essa chuva acontece principalmente no período da tarde. No sul do país, também deve chover no Paraná, Santa Catarina e principalmente no sul do Rio Grande do Sul. Gente, durante todo o fim de semana, são esperados até 110 milímetros de chuva no sul, 25 milímetros no sudeste e, olha, 150 milímetros na região norte. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado. Bom final de semana para você também, Igor. Moradores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro receberam, em plena madrugada, veja só, um alerta de terremoto, Augusto. O aviso foi disparado pelo Google e chegou aos usuários por meio do sistema de alertas do Android, né, para quem tem esse tipo de sistema operacional. O repórter Giovanni César acompanhou os desdobramentos desse caso ao longo do dia e vai explicar para a gente exatamente o que aconteceu, né, Giovanni? Obviamente foi uma confusão, não teve terremoto, mas o alerta foi emitido e pegou muita gente de surpresa. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. O alerta foi disparado às 2h13 dessa sexta-feira para quem tem o sistema Android. De acordo com o alerta, um terremoto ocorreria com magnitude 5,5, ocorreria com epicentro a 55 quilômetros de Ubatuba, no litoral norte aqui de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, a entidade não emitiu nenhum aviso sobre o tremor. O Google, de onde partiram esses alertas, pediu desculpas e disse que investiga o caso. A empresa informou que o sistema Android de alertas de terremoto não substitui sistemas oficiais. Trata-se de um sistema complementar que usa celulares para detectar riscos de abalos para alertar rapidamente as pessoas. Mas diante do alerta falso, o sistema foi desativado no Brasil. Já o Centro de Sismologia aqui da USP, quando recebeu a informação, reuniu dados das estações perto do litoral norte e constatou que não tinha nenhum registro de abalo na região. Vamos ouvir a explicação do sismólogo Bruno Colasso. Um evento como esse, no magnitude 5, ele é registrado por estações no mundo inteiro. Então, ainda que não existisse a rede brasileira, não existisse, qualquer rede de monitoramento internacional reportaria um evento dessa magnitude. Tá? Então, por isso que eu disse que nem a Universidade de São Paulo, nem o Centro de Sismologia, nem outra instituição do Brasil, nem qualquer outra do mundo registrou esse evento, porque teria uma capacidade, né, existem várias redes internacionais de sismologia, nenhuma delas registrou, porque de fato não ocorreu nada. A aprovação do presidente Lula caiu 11 pontos percentuais nos últimos 2 meses e chega ao pior número de todos os mandatos dele. É o que mostra a pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira. Segundo o levantamento, aqueles que consideram o governo Lula como ótimo ou bom está em 24%. Na última pesquisa, realizada em dezembro do ano passado, a aprovação do presidente estava em 35%. 32% classificaram o governo como regular. Antes eram 29%. Já aqueles que avaliam o governo como ruim ou péssimo ficou em 41%. Antes eram 34%. 2% não souberam ou não responderam. O levantamento ouviu 2.007 pessoas de 113 cidades entre os dias 10 e 11 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Lula reafirmou hoje que o Brasil vai aplicar o princípio da reciprocidade em caso o presidente americano Donald Trump siga com o plano de elevar as tarifas de importação. O presidente não comentou as declarações de Donald Trump, mas afirmou que se ele fizer algo que tem efeito em outros países, enfrentará uma reação. Olha, se o Trump tivesse esse comportamento com o Brasil, eu teria esse comportamento com os Estados Unidos. Sinceramente, não vejo nenhuma razão para o Brasil procurar contencioso com quem não precisa. Agora, se tiver alguma atitude com o Brasil, haverá reciprocidade. Ou seja, eles importam de nós 40 bilhões de dólares, nós importamos deles 45 bilhões de dólares. É o único país do mundo que tem superávit com relação ao Brasil. Lula também voltou a falar sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Dias depois de criticar as barreiras impostas pelo IBAMA, Lula trouxe a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para o debate. Ele disse que Marina jamais será contra a exploração de petróleo. Olha, se não encontrar petróleo, tudo bem, vamos procurar outro lugar. E, inclusive, utilizar dinheiro para que a gente possa ter uma política mais forte de fiscalização, mais forte ambientalmente e cuidar melhor do Brasil. É isso. Eu tenho certeza que a Marina jamais ela será contra, porque a Marina é uma pessoa muito inteligente. Em Fortaleza, um casal morreu atropelado por um carro que havia sido alvo de uma abordagem policial. As vítimas estavam numa motocicleta. Com a polícia, a dupla fugia neste carro branco depois de cometer um assalto. Repare que o lado direito do veículo está amassado. Eles tinham acabado de atropelar um casal que estava em uma moto. As vítimas estavam trafegando em uma motocicleta exatamente neste cruzamento quando foram surpreendidas pelos dois suspeitos no veículo em alta velocidade. Na pista ainda é possível ver manchas de sangue e estilhaços da moto. Segundo a polícia, o impacto foi tão forte que o casal morreu na hora. Foi desesperador, eu escutei a pancada, meu esposo tinha acabado de sair, eu fiquei nervosa mesmo, e quando eu abri a janela aqui, já vi, foi a cena horrível aí, do casal já morto aí. Foi forte, lá de casa eu escutei, não só aqui em cima da pancada que foi da moto, né, como lá embaixo que ele bateu no carro estacionado também. Muito triste também, né, porque ele deixou até uma criança pequena também, tudo, né, e o pessoal estava indo trabalhar tudo, em vez deles estar fazendo coisa errada, eles estavam indo fazendo a coisa certa, né? Delano Mesquita Barros, de 41 anos, e Andréia Rafael Pereira Barros, de 43, estavam a caminho do trabalho quando o acidente aconteceu. Eles deixam uma filha. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos são irmãos. A mulher foi presa no local de trabalho horas após o crime. O homem segue foragido. A Justiça decretou a prisão temporária do motorista do Porsche que espancou um idoso de 78 anos na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Richard Henrique Julião, de 21 anos, atacou a vítima durante uma confusão com moradores de um condomínio. Após a agressão, ele fugiu. O jovem também responde pelo crime de violência doméstica por bater na avó e na mulher grávida em fevereiro do ano passado, na porta de um bar no Guarujá. O rapaz está foragido. E a polícia prendeu hoje a dona e diretora de uma creche particular em Osasco, na Grande São Paulo. Ela foi detida em Ibiúna, no interior do estado. Marina Rodrigues de Lima foi gravada dando tapas no rosto de um menino de 2 anos durante o horário do lanche. A Polícia Civil investigava a diretora pelos crimes de maus tratos, lesão corporal e submeter criança ou adolescente a vexame e tortura. O presidente Lula visitou as obras do Parque da Cidade em Belém do Pará. O espaço sediará a programação da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, mais conhecida como COP30, que ocorrerá em novembro. Uma coisa importante que eu queria falar, primeiro que eu estou satisfeito, Helder, com as coisas que eu vi aqui. Eu, na verdade, vim aqui para fazer uma fiscalização. E eu estou satisfeito com as coisas que eu vi aqui, por uma razão muito simples. Não é fácil tomar uma decisão de fazer um evento da magnitude de uma COP no estado do Pará, ou qualquer outro estado que não fosse São Paulo ou Rio de Janeiro. Olha, não é dinheiro jogado fora.
A quantidade de canais que está sendo feita, a quantidade de drenagem, a quantidade de saneamento básico, a quantidade de instalações novas, é uma coisa que vai ficar para o povo do Pará, vai ficar para o povo de Belém. Ainda no Pará, na cidade de Parauapebas, o presidente Lula participou de cerimônia em que a Vale anunciou investimentos de 70 bilhões de reais para expandir a mineração de ferro e cobre na região de Carajás. Nossa equipe, que viajou a convite da Vale, também acompanhou. De acordo com a empresa, o investimento vai ser feito entre 2025 e 2030. O objetivo é aumentar a produção de cobre e retomar a extração de minério de ferro no complexo de Carajás, a 780 quilômetros de Belém do Pará. Também há investimentos em tecnologia, saúde e segurança, equipamentos e operação para otimizar a extração de minérios na região, o que deve impulsionar a criação de empregos e o crescimento da economia local. Esses investimentos estão alinhados à Política Nacional de Transição Energética, que estimula o desenvolvimento econômico sustentável. O minério de ferro de alta qualidade e o cobre são minerais importantes na produção de equipamentos para a transição energética e redução das emissões de poluentes. Além disso, a área de extração de minério de ferro em Carajás, que é responsável por 60% da produção do mineral da Vale no país, ocupa apenas 2% do território. Ao redor, são mais de 800 mil hectares de florestas protegidas pelo ICMBio. Além da mineração sustentável, nos orgulhamos de fazer uma mineração responsável que não feche os olhos para os desafios do nosso país. A Vale tem um compromisso público de ajudar a tirar 500 mil pessoas da pobreza extrema. Há diversos projetos em andamento, em especial aqui no Pará e no Maranhão. Cerca de 50 mil pessoas já se beneficiam dessas iniciativas em educação, saúde, geração de renda, nutrição e infraestrutura. Com os investimentos anunciados hoje, a Vale deve ampliar até 2030 a produção de minério de ferro em mais de 20 milhões de toneladas. Em cobre, a mineradora deve chegar a 500 mil toneladas do metal no mesmo período. A estimativa é de uma contribuição para o PIB do Pará de mais de 100 bilhões de reais por ano. O presidente Lula e os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, estiveram presentes na cerimônia. O presidente cobrou que a empresa volte a estar nos primeiros lugares entre as maiores mineradoras do mundo. Eu acho que a Vale é uma empresa tão importante que ela tem que estar sempre na Série A. Ela tem que disputar o Campeonato Brasileiro na Série A e se disputar, ganhar Libertadores e se disputar, ainda disputar a Champions League, pela importância da Vale. O presidente também falou no incentivo ao acesso ao crédito para estimular a economia. Nós temos o menor nível de desemprego da história do país. Nós temos um crescimento da massa salarial e temos a quantidade de crédito que nunca teve nesse país, e nós vamos anunciar mais 3 políticas de crédito nesse país. Porque dinheiro bom não é o dinheiro que vai para a mão do rico, que ele compra dólar e fica explorando. Dinheiro bom é aquele que vai para a mão do povo. Obrigado por sua companhia nesta sexta-feira. Um ótimo final de semana para você. Uma boa noite e até amanhã.